A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente. Vamos dar continuidade aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, hoje, onde que nós estamos lendo desde o primeiro capítulo e vamos até o último, onde que vem falar do que foi a antiga aliança e do que é a nova. E o tema aqui começa com contrastes. Ora, também a primeira aliança, a intenção é descrever o tabernáculo no qual o culto a Deus era celebrado sob a antiga dispensação, bem como mostrar que se referia ao que estava no futuro. Tinha ordenanças de culto divino, ordenanças adaptadas para o culto divino, e um santuário terreno. A palavra terreno é usada aqui para fazer um contraste com o mundo celestial, porque um tabernáculo estava preparado. Refere-se ao que Moisés havia feito no deserto, cujo modelo foi dado a ele por Deus. O primeiro em que havia o candelabro, castiçal de ouro, e a mesa, e os pães de propiciação. Refere-se ao primeiro aposento, que era o lugar santo, onde estavam colocados os vasos sagrados, ao que se chama o santuário. Deveria ter sido traduzido que se chamava lugar santo. O nome santuário era geralmente dado a todo o edifício. Mas depois do segundo véu, está falando do véu que separava o lugar santo dos santos. Estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Refere-se ao lugar santíssimo, que continha a arca da aliança e o propiciatório, que tinha um incensário de ouro. Deveria ter sido traduzido o altar de incenso de ouro, situado exatamente em frente ao véu no lugar santo. E a arca da aliança, coberta de ouro em todas as partes em redor. Fala do móvel mais glorioso e misterioso do tabernáculo, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Fala do pão da vida, um tipo de Cristo. João 6, 32, 33 e 35. E a vara de Arão, que tinha florescido. Representa Cristo como único Salvador. E prova que Deus o ressuscitaria de entre os mortos. E as tábuas da aliança, as duas tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos, 5 em cada tábua, e sobre ela e a arca da aliança, os querubins de glória, seres viventes que faziam sombra do propiciatório. Eles tinham o melhor baixo sobre o propiciatório. Eles tinham o olhar baixo sobre o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Não pode entrar em muitos detalhes, e estas coisas estando assim ordenadas, refere-se ao fato de que tudo isso era de Deus, e cada parte do tabernáculo de algum modo apontava para Cristo. No primeiro tabernáculo, todo o tempo entravam os sacerdotes. O primeiro dos 2 aposentos do tabernáculo, chamado lugar santo, cumprindo os ofícios do culto, refere-se aos rituais diários e constantes que deveriam ser realizados. Mas no o segundo aposento do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote uma vez ao ano. Isso acontecia no grande dia da expiação. Levíticos 16, 14, Levíticos 23 e 27 também aqui os versículos. Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Fala dele entrando 2 vezes nesse dia, em particular, a cada vez levando o sangue do animal sacrificial que havia sido morto, uma vez por ele mesmo e outra vez pelo povo, e borrifava os propiciatórios com sangue, dando nisso a entender o Espírito Santo. O Espírito Santo era tanto o autor divino, como também um intérprete do sistema levítico de adoração, que ainda não estava descoberto o caminho para o santuário. Revela o fato, e quanto a isso, ele, o Espírito Santo, de que o acesso a Deus estava bloqueado enquanto a lei era imposta, exceto no modo mais limitado, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Mostra as limitações do sistema levítico.
que é uma alegoria para o tempo presente. Refere-se ao tabernáculo sendo uma representação das realidades celestiais, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Retrata a fraqueza da primeira aliança, no sentido de que ela era baseada no sangue de animal, a qual era insuficiente. Em outras palavras, a consciência do judeu estava ainda carregada da concepção de que o pecado tinha apenas que ser coberto e não tirado. Somente a cruz poderia tirar o pecado do mundo. João 1:29. Consistindo somente em comidas e bebidas e em várias abluções e justificações a respeito da carne. Refere-se à totalidade do sistema levítico, o qual só podia apresentar tipos e sombras, impostas até o tempo da correção, a cruz para a qual tudo isso apontava, que traria com tudo isso de uma vez por todas. Mas vindo Cristo, a pequena palavra, mas é a base sobre a qual depende todos os argumentos, o sumo sacerdote, apresentado pelo apóstolo para mostrar o quão maravilhosamente as ofertas única de nosso, quanto a oferta única de nosso Senhor Jesus Cristo transcende todos os antigos tipos e sombras de antigamente. Dos bens futuros deveria ter sido traduzido das coisas boas realizadas por um maior e mais perfeito tabernáculo. Apresenta o próprio Cristo como o tabernáculo mais perfeito, mas feito por mãos, ou seja, não desta criação. Cristo não é uma estrutura frágil como o tabernáculo antigo, e nem por sangue de bodes e bezerros. Revela que, pelo fato da contínua necessidade de mais sacrifícios, que não era corretamente realizado, mas por seu próprio sangue, apresenta o preço pago. Entrou uma vez no lugar santíssimo. Apresenta Cristo fazendo o que nenhum outro sacerdote jamais havia feito. Ele ofereceu um sacrifício que era completo, o que significa que nunca teria de ser repetido. Por isso, o tabernáculo celestial foi aberto para ele. Esse foi aberto para ele, foi aberto também para todos nós, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso revela o que foi efetuado pelo fato dele ter dado a si mesmo na cruz. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, aqui está querendo dizer o quê? Que apresenta Paulo voltando a falar dos sacrifícios levíticos como exemplo. Nesses sacrifícios de animais, Paulo revela o efeito de uma purificação externa, uma limpeza da imundície ritual, mas era apenas até aí que chegava. Como deve ser óbvio, os sacrifícios de animais não podiam tirar os pecados. Quanto mais o sangue de Cristo. Embora o sacrifício de animais pudesse limpar a imundície cerimonial, apenas o sangue de Cristo pode limpar o pecado. Assim, elimina toda a solução proposta que não seja a cruz, que ele, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus. Nessa frase, aprendemos que Cristo não morreu até que o Espírito Santo lhe disse que morresse. De fato, ninguém tomou sua vida, ele a deu voluntariamente. João 10, 17 e 18. Também o fato de que Jesus se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus, desmente a doutrina não bíblica que Jesus morreu espiritualmente na cruz. Se ele tivesse morrido espiritualmente, o que significaria que ele se fez pecador na cruz, ele não teria podido oferecer-se sem mancha a Deus. Como é óbvio, Deus só podia aceitar um sacrifício perfeito. Quando ele morreu na cruz, ele tomou sobre si o castigo pelo pecado da raça humana, a qual era a morte física, uma vez que sua própria oferta era perfeita.
Deus aceitou como um pagamento total por todo o pecado, passado, presente e futuro, pelo menos para aqueles que o creem. João 3,16. Purificará suas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? As obras mortas são tudo aquilo que não é fé simples na cruz de Cristo, ou seja, o sangue de Cristo. E por isso é mediador. E se ele pode ser o mediador, deu um novo testamento, a nova aliança, para que intervindo a morte? A morte de Cristo na cruz, que expiou todo o pecado e era necessário para que o homem pudesse ser salvo, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Revela o fato de que a morte de Cristo tinha respeito tanto àqueles antes da cruz como os que viriam depois da cruz. Seu sacrifício de si mesmo garantiu a redenção deles. E estamos falando de todos aqueles que morrem na fé da obra da cruz, que morreram na fé da obra da cruz. Os que são chamados recebam a promessa de herança eterna. Continua a falar daqueles que morreram na fé antes da cruz. Eles são citados como chamados. A razão de salvação deles depender da cruz era porque o sangue de bezerros e bodes, que era tudo que eles tinham antes da cruz, era insuficiente para tirar os pecados. A nova aliança aqui no versículo 16. Porque onde há testamento, a aliança, necessário é que intervenha a morte do testador. Isso se refere à morte de Cristo, que foi comissionado a fazer uma nova aliança em favor do homem. Porque um testamento tem a força onde houve morte. Diz-nos claramente que a morte de Cristo na cruz foi uma questão legal. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Isso simplesmente significa que não é válido até que a pessoa a quem pertence o testamento morra, como é o caso de qualquer testamento. Por isso também o primeiro, a antiga aliança, não foi consagrado sem sangue, mas em apenas o sangue de animais. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei de Moisés, tomando o sangue dos bezerros e dos bodes, revela o selo da antiga aliança, que era o sangue derramado. Obviamente era um tipo de sangue derramado de Cristo, com água, como o sangue testemunhava da natureza de sua morte expiatória, João 19:34, a água testemunha a sua humanidade plena e verdadeira, João 19:34. Lã púrpura. A lã é normalmente branca, o que simboliza a justiça de Cristo. No entanto, ela foi tingida de vermelho, o que demonstra o fato de que era requerido o sangue de Cristo para tornar essa justiça disponível ao homem. É isso, uma palavra parecida com o arbusto, que tipifica sua morte na cruz. Como homem, no Egito, o sangue foi esfregado nos umbrais das portas com ísopo. Êxodo 12:22. E aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Refere-se ao livro de Levíticos. E a tribo de Levi, comissionada para o serviço do tabernáculo, dizia respeito às pessoas, aspergir com sangue era a justificação da aliança e simbolizava o sangue de Cristo, que seria no devido tempo derramado e aplicado pela fé no coração e na vida dos pecadores. O sangue era misturado com água, dizendo: este é o sangue do testamento. Está falando do que tornou a antiga aliança válida, que Deus vos tem mandado. Isso apresenta o fato de que tudo na primeira aliança, exatamente como na nova aliança, provém de Deus e de modo algum do homem.
e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Este versículo particularmente demonstra a hediondez do pecado e que ele contaminou o mundo nesta terra. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Algumas poucas coisas eram purificadas com água, mas quase tudo com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Cristo derramado na cruz é a única solução para os pecados. Os males e os problemas deste mundo, o problema do mundo, como também o da igreja, é que sempre procura substituí-lo por alguma outra coisa. Mas para que fique claro, é a cruz, somente a cruz, cumprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é que nos dá direito à salvação. De sorte que era bem necessário que as figuras das quais celestiais assim se purificassem. Tudo que dizia a respeito do tabernáculo e seus vasos sagrados eram uma cópia do que há no céu. Uma vez que o homem havia tocado, os homens haviam tocado os móveis e o tabernáculo, eles tinham que ser purificados com sangue, isto é, com sangue de animal. Mas as próprias coisas celestiais com os melhores sacrifícios do que estes. Se o homem tivesse que entrar no céu, a morada de Deus, teria que haver um melhor sacrifício que aquele de sangue de animal. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. No que diz respeito ao oferecimento e seu precioso sangue no propiciatório, Cristo não entrou no tabernáculo ou templo terreno. Figura do verdadeiro, apresenta o fato de que Jesus de que essas figuras eram apenas temporárias, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós na presença de Deus. Fala do propósito e do motivo da cruz. Tudo isso foi feito por nós. Nem também para oferecer-se a si mesmo por muitas vezes. Refere-se ao fato de que o único sacrifício de Cristo, que era a oferta de si mesmo na cruz, foi eternamente suficiente para a purificação de todos os pecados, passado, presente e futuro, e nunca precisará ser repetido. Como entra o sumo sacerdote no santuário a cada ano com sangue alheio? Refere-se ao sumo sacerdote de Israel na antiguidade, que entrava no lugar santíssimo uma vez no ano, no grande dia da expiação, levando o sangue do animal. De outra maneira, necessário lhe fora o Senhor Jesus padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Apresenta o fato de que ele não operava como sumos sacerdotes de Israel, que, como dito, tinham que oferecer sacrifício todos os anos. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso apresenta o único sacrifício de Cristo como suficiente para sempre. E também pelo sacrifício de si mesmo. Ele não simplesmente cumpriu o pecado, mas sim o tirou. João 1:29. E como aos homens está estabelecido morrerem uma só vez, por causa da queda, todos os homens estão sob a sentença de morte, e de fato, todos morreram espiritualmente, o que quer dizer estar separado de Deus. Vindo depois disso o juízo. A resposta à morte espiritual do homem é Cristo e o que ele fez na cruz. Se Cristo é o Salvador, se Cristo que é o Salvador é rejeitado, todos comparecerão ante Cristo, o juiz, uma vez que a morte é inevitável, o juízo é inevitável também. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar o pecado de muitos. A cruz foi a solução de Deus para o pecado, e de fato a única solução. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Refere-se à segunda vinda, sem pecado. Se refere ao fato de que a segunda vinda não será para expiar o pecado, porque isso já foi feito na cruz, na sua primeira vinda. A segunda vinda trará
todos os resultados da salvação para este mundo, o que se refere a tudo o que ele fez na cruz. Agora temos apenas as primícias. Romanos 8, 23. Que Deus abençoe a todos, dando sabedoria, discernimento, compreensão. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai, do nosso intercessor, nosso Deus Espírito Santo esteja sobre todos, trazendo tudo aquilo que precisamos aos nossos corações, para que possamos acreditar e buscar somente a obra concluída da cruz do Calvário, para termos direito à vida eterna. Um forte abraço e até o próximo vídeo.